Olá, companheiros. Poxa, vocês ultimamente estão ouvindo aí muita aclamação, né? Muita aclamação das religiões em cima de amuletos. Amuletos, amuletos, companheiros. É uma idolatria. Para quem conhece, para quem é religioso, para quem tem religião, para quem conhece, para quem lê a Bíblia, com certeza vai assim concordar comigo, porque existe em uma certa parte da Bíblia, nos Dez Mandamentos, em que foi dito para os filhos do homem, né? É, não, não terá outro Deus diante de mim. É um Deus falando. Não terá outro Deus diante de mim. E, no entanto, nós temos muitos deuses, né? Não farás para ti a imagem de semelhança alguma daquilo que há em cima nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não farás escultura e não a adorará, não a servirá. Bom, companheiros, veja bem, para quem acredita que possa haver a possibilidade da existência de um Deus ou de uma inteligência sobrenatural, né? Tem que convir de que o cristianismo está sustentado pela história de Abraão, a história de Moisés, né, os Dez Mandamentos. Tem que convir de que eles acreditam de que os profetas, né, da história ali dos Dez Mandamentos, os profetas da história do Êxodo, da história dos judeus, dos filhos de Jacó, eles acreditam de que haja uma resposta. E eu até escrevi aqui, onde é que está aqui? Até escrevi aqui no lugar, sobre a questão, companheiros, que está hoje em dia como pauta de na existência da divindade humana, da divindade de toda a humanidade. Porque temos nós aqui, uma educação, né, que diz que nós temos que obedecer, seguir, ouvir uma certa descendência de seres sobrenaturais, que foi ali o Abraão, Isaac, Jacó, depois teve ali uma divisão, que foi o José que foi espalhado, que foi, todo mundo sabe a história do José, né? Então o José foi separado, né? Mas aí, então temos ali na tribo ali de Jacó, nós temos Judá e os Rubenitas, né? Que eram os mais, né? Ainda eram os mais imponentes, mas ficou na tribo de Judá a descendência daquele que seria o descendente de Davi. Porque se vocês procurarem na Bíblia, vocês vão ver de que Davi, a linhagem dele é de uma prostituta. Porque Davi da linhagem daquela Ruth, se não me engano o nome dela, a companheira que teve lá um marido e saiu com a sogra, né? E morreu o marido. Então a mulher tinha 3 filhos, e os 3 filhos tinham 3 mulheres, e saiu as 3 mulheres, os 3 filhos e a sogra. E aí morreram todos ali, e ficou aquela companheirinha ali, eu acho que é Ruth, aquela companheira, que ficou ali. Davi descende daquela unção, de uma estrangeira, né? no, no porvir da evolução, no que Deus pretende, né? E também o que me deixa bastante inquieto, veja bem, é ter sido escolhido um nome, né? Para ser aquele que dizem que é o construtor do templo de Deus, que não foi isso que foi dito, né?
Deus falou para Davi que depois que ele descansasse, né, da semente dele, então levantaria aquele que levantaria, sim, o templo, o sustentáculo, o lugar, a posição de Deus. Mas não se referiu, não disse, de que este era o Salomão, que este era aquele que estava por vir após ele ali na época do reino. Porque, na verdade, ele disse sim, como ele disse, o próprio Deus disse, não há lugar que possa conter a minha presença. Então o próprio Deus disse isso aí. E muitas pessoas ainda acreditam de que o templo de Salomão é um templo construído para Deus. Então teve ali, teve o Davi, né, teve o Jacó, Isaac, Abraão, né, antes teve Noé. Então, antes de Noé, né, segundo o que nós conhecemos ali, no que está escrito ali, né, temos ali alguns outros personagens, né, que foram relatados do começo. E temos então a incrível história do Jardim do Éden, que foi o princípio, o começo, o primeiro homem, a primeira mulher, né, o pecado e tal. Tudo isso nós temos escritos aí nos livros, e que nós não compreendemos. Nós não compreendemos, porque eu te pergunto, veja bem, de tudo que está escrito, vamos começar do começo, do princípio. Né? Aonde está escrito. Né? No princípio, eu vou até pegar a Bíblia, eu não sei onde é que ela está. Ah, está aqui. Que sorte, olha, como que pode, a Bíblia está aqui do meu lado aqui agora. Eu não vejo lá tanto tempo, mas tudo bem. Ó. Está escrito aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o que está escrito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra não pode ser com princípio, porque houve uma coisa anterior à lógica. Porque nada pode criar sem um princípio. Agora, se a lógica que o que está mostrando na Bíblia é o princípio, é o começo, a palavra é ilógica. Né? No princípio, criou Deus céus e terra. Certo? Seria lógico se, primeiro, nós levantássemos no princípio a origem de Deus. De como é que tudo apareceu. Aí sim seria o princípio. Não, mas não. No princípio já havia toda a origem que criou todas as coisas. Então, logo no princípio da Bíblia, está difícil de começar a entender. E também tem a continuação, a continuidade, né, companheiros? Vamos ver, está aqui. Disse Deus, haja luz e houve luz. Esse é o princípio das coisas. Deixa eu ler desde o começo. No princípio criou Deus os céus e terra. A terra era sem forma e vazia. Há um ponto que eu quero considerar também. Né? No princípio criou Deus céus e terra. Qual é a imagem que você tem de céus? O que é céus? Está escrito aqui, ele criou céus. Certo? Você está ouvindo, você tem que fazer a imagem daquilo que você está ouvindo. O que é? Qual é a imagem do que ele está dizendo aqui? Que os céus e a terra. Qual é a imagem da terra? É claro, é óbvio, você vai imaginar o planeta, né? Vai imaginar o globo, né? O globo do planeta é a terra, né? Agora, os céus, você, segundo o que muitos me responderam, né? Você vai olhar para os céus e ver as estrelas, né? O universo e achar que é isso. Tá? O princípio criou Deus, e disse Deus. O princípio criou Deus céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia. Terra sem forma. Aí é esquisito. Porque a palavra terra, terra, significa o quê? O lugar de produção, de possibilidade, de condições, né? De possibilidades. É a palavra terra, né?
sem forma, sem forma. Como podemos imaginar uma matéria uniforme, sem forma, sem forma? Como? E vazia, e vazia. Como podemos imaginar um estado, uma condição vazia, tendo em princípio de que nem nós poderíamos estar ali presente, a consciência não poderia estar ali presente para poder ver, analisar, estudar. Como nós poderíamos ver uma coisa dessa forma? Vazia. Quer dizer, a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, haja luz. E houve luz, e houve luz. Agora me diz uma coisa, companheiros. Deus não é luz? Se Deus é luz, jamais poderia haver ali naquele imenso expansão vazia algo que se manifestasse dizendo haja, haja, porque eu sou, porque ele é a luz. Como poderia então Deus não é luz? Então como ele pode dizer haja luz e houve luz? Agora, vocês vão dizer que é a diferença, que é a questão da luz do sol, não, porque o sol foi feito lá no quarto dia, compreende, né? Lá no quarto dia. Estamos falando do começo, né? Quando alguma inspiração, alguma emanação, alguma, né, virtude, né, se manifestou. Então não foi feita assim essa palavra, haja luz, não. Houve aquela virtude, houve aquela manifestação ali, aquela, né? E isso, para poder ser descrita, então foi escrito ali como se alguém dissesse, né? Haja luz. E houve o princípio desse texto. Então, aí, ó. E disse Deus, haja luz e houve luz. A questão é de que, se Deus é luz, ele não poderia jamais dizer, haja luz, onde não havia luz. Entendeu? Essa é a questão. Vamos passar para o próximo lugar. E disse Deus, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Ele fez uma separação entre luz e trevas. A imagem que nós temos disso, luz. Luz é toda a claridade que nós vemos, está diante de nossos olhos. E trevas é escuridão, aquilo que nós não vemos. Então houve uma separação, né, entre luz e trevas, uma coisa que sabíamos e outra coisa que não sabíamos, né? E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Certo, vocês têm que reparar, companheiros, que eu estou falando do primeiro dia. Do primeiro dia. Né? É o primeiro dia de tudo que aconteceu. Né? E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã do primeiro dia. Agora, por que motivo é que veio da tarde do primeiro dia e não da manhã do primeiro dia? Porque, olha, veja bem, se é o primeiro dia, tem que ser o amanhã do primeiro dia. Mas aqui está escrito, né, da tarde do primeiro dia. Né? E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Nós sabemos, a ciência sabe de que a mais ínfima molécula de tudo que existe é formado dos átomos de hidrogênio, dos átomos da água. Nós sabemos de que o princípio de toda a existência, de todo organismo, de toda a organização molecular é vinda das moléculas de água. Bom, está aqui no princípio da Bíblia. Eu vou parar com porque eu estou aqui com 14 minutos e 50 e poucos segundos, quase 15, vou parar no 16. Eu vou parar de conversar aqui agora sobre isso.
Então eu vou postar esse pensamento meu, querendo alertar o seguinte, companheiros, somente homens valentes, que vão conseguir realmente vencer o temor da alma, é que vão chegar ao conhecimento da sabedoria de Deus. E Jesus, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, o Padre, Alá, não Alá não, Alá é Deus, né? Alá é Deus, Alá é bom, né? Deus é Deus. Né? Agora Maomé, Jesus, é igual, são profetas. É o que vai acontecer com vocês, com vocês vão ter que decidir e vão ter que decidir. Eu espero que seja de coração e não por imposição. Mas o que eu digo é que só homens valentes realmente vão se posicionar diante das ameaças que ele tem desde o princípio dos seus conhecimentos, desde que nós nos conhecemos. Nós somos escravos do nome de Jesus, o Cristo. E só mesmo um homem valente, é que pode desconsiderar ou considerar esse nome, Jesus, o Cristo. Bom, esse é o meu pensamento, companheiros. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.